Olá pessoal, quero fazer alguns comentários sobre o tema deste vídeo, arminianismo e pelagianismo, né? Porque os arminianos nunca se preocuparam com o pelagianismo ou com o semi-pelagianismo presente nas igrejas evangélicas brasileiras, né? É muito curioso que depois de algumas décadas que o calvinismo não estava recebendo muita atenção, e com o despertar do calvinismo, sobretudo com as redes sociais, a internet, apareceu o arminianismo clássico, né? Vindo com as suas justificativas, reclamando que o arminianismo estava sendo mal representado nas críticas calvinistas, né? E o que surgiu recentemente foi um arminianismo clássico, né, que estava escondido nos mistérios e ninguém nem sequer sabia desse tal de arminianismo clássico. Ele reapareceu. E aí ele reapareceu já sendo das confissões das igrejas dominantes, principalmente as igrejas pentecostais. E aí você pode se perguntar, onde estava o arminianismo clássico quando o pelagianismo e o semi-pelagianismo dominava e continua dominando a mentalidade da maioria dos evangélicos brasileiros? Onde ele estava? Ou será que o arminianismo ele só se preocupa com o calvinismo? Com essa ascendência do calvinismo, o arminianismo hoje corre atrás aí dos calvinistas para tentar trazer um debate ou demonstrar um tipo de arminianismo clássico mais ortodoxo, né? Mas o fato é que o arminianismo nunca, isso aqui nós podemos dizer lamentavelmente e acusar os arminianos que hoje reclamam tanto do calvinismo. Vocês nunca se preocuparam com o semi-pelagianismo ou com o pelagianismo nas fileiras evangélicas brasileiras. No máximo que houve era uma expressão assim, os modismos, mas mesmo assim nada de soteriologia. Era mais com as práticas místicas daquilo que veio ser chamado aí de neopentecostalismo. E eu vou provar isso para vocês, que a preocupação nunca foi contra o semi-pelagianismo. Eu vou usar aqui o livro de um pastor amigo, né, um homem de Deus, o pastor Jamierson, que escreveu o livro Arminianismo Puro e Simples, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então eu quero aqui mostrar para vocês o seguinte, que na introdução desse livro, o pastor coloca que a maioria dos evangélicos, tanto no mundo como no Brasil, é de confissão arminiana. Aí ele diz, mesmo sem eles saberem disso, mesmo sem essa maioria saber disso. Mas aí ele coloca que essa é uma realidade. Ok. Na página seguinte, na página 14, observe só o que o pastor Jamierson confessa de forma muito lúcida, aquilo que interessa ao tema desse vídeo aqui. Observe só, abre aspas, olha só o que ele fala sobre a maioria dos evangélicos arminianos, que é de forma predominante pentecostal no Brasil. Abre aspas para o pastor Jamierson, diz assim: outra prova disso é a escassez de obras que exponham coerentemente o posicionamento arminiano, fazendo com que a maioria desses crentes, por ignorância ou por falta de treinamento teológico, acabe crendo na heresia pelagiana ou mesmo semi-pelagiana, alimentando com isso a acusação do lado calvinista, segundo o qual não temos o ensino bíblico e reformado da doutrina divina da salvação. Então isso está na página 14. O que ele disse aqui? Ele diz, na página anterior, que a maioria dos evangélicos pertence à confissão arminiana.
E na página 14 ele diz que a maioria desses acabam crendo. Veja que ele falou a maioria desses acaba crendo na doutrina, na heresia semi-pelagiana e pelagiana. Observe que ele mesmo, um autor arminiano e próximo do pentecostalismo, ele aponta este problema, que o que é dominante e predominante no contexto da maioria dos evangélicos arminianos não é o arminianismo clássico, mas o semi-pelagianismo ou o pelagianismo. Se você procurar livros antigos de autores evangélicos, você nota que eles diziam até algo para ser salvo, não podia cortar, as mulheres não podiam cortar cabelo, ou alguma coisa, que os meninos não podiam jogar bola, enfim, algo completamente ligado a práticas, né, de igrejas específicas, nem doutrina bíblica era. E é interessante o seguinte, que na página, tanto ali onde eu citei, mas na página 35 a 37, ele mostra, aqui no livro Arminianismo Puro e Simples, que o pelagianismo e o semi-pelagianismo, ambos são heresias. E a posição arminiana e a posição calvinista é evangélica. Então ele diz que ambas usufruem desse status de evangélico, enquanto as duas, semi-pelagiano e o pelagianismo, são heresias. Porém, se essas heresias dominaram há muito tempo o pensamento da maioria dos evangélicos, por que vocês não apareceram antes? Precisou o calvinismo denunciar para que vocês dissessem, não, isso não tem nada a ver com arminianismo clássico, isso daí é semi-pelagianismo, e vocês estão chamando isso de arminianismo, vocês estão sendo desonestos, e aquele discurso todo que nós sabemos. Por que isso, gente? Exatamente porque eu acredito no que eu vou falar agora. O pelagianismo e o semi-pelagianismo não incomodam o arminianismo. Infelizmente, não incomodam. Eles só se incomodam e se incomodarão apenas com o calvinismo. E se o calvinismo, porventura, o que achamos que não, queira Deus que não, voltar-se ao esquecimento e caísse no desuso nas correntes evangélicas, ninguém mais se preocuparia também com o arminianismo clássico, porque todos seriam o que o arminianismo até gosta de acariciar, que é o semi-pelagianismo e o pelagianismo. Então eu acho que essa é a razão porque muitos às vezes fazem vídeos, criticam, mas nunca vemos a crítica contra o pelagianismo ou semi-pelagianismo presente em correntes evangélicas que associam de alguma forma a salvação ou algum tipo de obras. Que Deus nos ajude a olhar sempre para a graça. Eu desafio a todos a lerem as Escrituras e acompanharem nela se ela de fato vai apoiar o arminianismo ou o calvinismo. É muito simples, né? Você pode ler, por exemplo, no capítulo 1 de Efésios, e você nota que o calvinismo pensa é muito mais próximo do que o arminianismo diz. Você lembra aqueles que leem muito material tal antigo, ouve mensagens antigas? As pessoas às vezes dizem que nunca ouviu falar da palavra nem predestinação. Crentes antigos nunca ouviram falar da palavra predestinação se o calvinismo não volta a atenção para esses assuntos. Aí vem o arminiano e diz, não, nós cremos na predestinação por presciência, mas também vocês nunca ensinaram, nunca ensinam isso, nunca falam isso, por isso que justifica talvez a ideia de que a predestinação, conforme aparece na Bíblia, mais incomoda vocês do que dão a vocês uma oportunidade de explicação. Parece que sempre precisam dar algum jeito para que predestinação não seja, na verdade, predestinação, mas pós-destinação.
É estranho você ler, por exemplo, Jesus dizer: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Mas no pensamento arminiano, no fim, primeiro Jesus, o discípulo escolhe Jesus para então Jesus escolhê-lo, né? Então, predestinação tinha que ser pós-destinação. Primeiro Deus vê se o camarada aceita ele e persevera, depois Deus então predestina e elege. Esse é o pensamento na prática do arminianismo. Então, que Deus continue iluminando a nossa mente e fazendo com que todos compreendam que a verdade bíblica não precisa passar pelo crivo, que eu costumo dizer, que é o crivo humanista, né, que é a lógica humana, que o arminianismo gosta muito de manter, mas ao invés disso, olharmos para as Escrituras como revelação da autoridade de Deus. Que Deus abençoe a todos.